Bom, boa tarde a todas e a todos novamente, prazer revê-los. Prazer grande estar aqui, de dois doutores, pesquisadores, professor Adalberto Val, obrigado por compartilhar a mesa também. Doutor Filipe, obrigado, a gente tem se encontrado algumas vezes, discutindo temas que foram falados aqui sobre a BR-319, os impactos ambientais derivados, e eu vou só pegar aqui no celular a programação, eu tenho 15 minutos cada um, não é 20 minutos, né? E eu vou, aqui está a Brenda, doutor Adalberto, doutor Filipe com o nosso reloginho, e a ideia é que a gente possa fazer a apresentação, doutor Adalberto, de uma maneira quase um diálogo, né, para que a plateia possa depois participar com os debates. Deixa eu pegar só aqui a programação, que eu acabei fechando. Só um minutinho, por favor. Tem aí impresso? Obrigado. Estudar, voltar rápido do café, né? Vou deixar você. Bom, eu agradeço, quero agradecer também a organização do evento, porque o horário foi mudado, eu tive que me ausentar aqui um pouco, mas a gente vai conversar agora sobre a agenda ambiental. E aqui na programação eu tenho o prazer de discutir sobre proteção dos rios e lagos com o professor Adalberto Val, que é pesquisador do INPA, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, e depois nós vamos ouvir o Dr. Filipe, também pesquisador do INPA, sobre desmatamento e degradação florestal. Sem mais delongas, passo aqui a palavra ao professor Adalberto, seguir aqui como é que está a programação. Professor, pode ser? E aí começamos aqui esse diálogo, né, com o painel número 1, que é a agenda ambiental como um tema central do evento que está sendo tratado nesse momento. Adalberto, obrigado. Vamos ouvi-lo. Boa tarde a todos. Obrigado, Cadeira. Carlos Filipe, queria agradecer aos organizadores por essa oportunidade singular de poder falar um pouquinho sobre o trabalho que fazemos basicamente com peixes na Amazônia ao longo desses quase 40 anos que a gente está militando nessa área. Antes de preparar isso aqui, eu fui dar uma volta pela literatura e acabei batendo com o livro do professor Ítalo Calvino, um escritor cubano que depois se mudou para a Itália, viveu lá muito tempo. Calvino foi chamado, no finzinho da sua vida, infelizmente, para fazer uma série de palestras em Harvard, e ele escreveu um livro com 5 das suas palestras principais, que recebeu o nome de 6 recomendações para o futuro. A última parte do livro, infelizmente, ele não pôde escrever, e quem acabou, na realidade, complementando o trabalho foi a esposa que encontrou os rascunhos desta última palestra. E dizia o Calvino: se temos que fazer uma proposta para o futuro, temos que fazê-la com leveza, temos que fazê-la com rapidez, temos que fazê-la com exatidão, dar-lhe visibilidade, não deixar ninguém para trás, portanto, dar-lhe multiplicidade. E, finalmente, a última que ele acabou não escrevendo, ele diz o seguinte: o conjunto precisa ter consistência. Não adianta a gente jogar as coisas por lá, se não der uma conexão para isso. Então, quando a gente vai falar sobre rios e lagos, qualidade de vida, desculpa aí na projeção da sua costa, nós vamos tratar um pouquinho dessas coisas todas por outros anos. O meu endereço eletrônico está no final desse caput aqui, e por favor, se houver alguma questão, escreva. Eu costumo responder todas as mensagens.
é exatamente como está aqui. Não corte o L no final, senão vira Dalva, não tem nada a ver comigo, tá certo? E também não coloque o N antes do P lá, porque senão vira Instituto de Matemática Pura e Aplicada, tá certo? A secretária do Instituto de Matemática é a Dalva. Ela me conhece, mas se você pode escrever diretamente para mim, tá certo? A qualidade da vida, tanto na cidade quanto no campo, está diretamente associada aos 3 elementos fundamentais da vida: ar, água e sol. E nós vamos ver como esses 3 elementos interferem fortemente com os peixes na Amazônia. Antes de a gente começar a avançar com a Amazônia, a gente precisa pensar que a gente está falando numa imensa área que se estende por todo o norte da América do Sul. Apenas a Amazônia brasileira, tá certo? Que vão das regiões equatoriais do Maranhão aqui para cima, tá certo? Inclui 55% do território brasileiro, é maior do que a Europa, plotada aqui no mesmo espaço. Portanto, uma coisa extremamente importante quando pensamos em falar sobre a Amazônia, fazer proposta para a Amazônia, precisamos pensar na escala. Escala é importante. É nessa área, e alguém reclamava isso agora há pouco aqui, que vivem dentro do território brasileiro cerca de 25 milhões de pessoas, no bioma amazônico cerca de 42 milhões de pessoas. Portanto, precisamos pensar nesse contexto maior. Outro ponto importante: a Amazônia não é homogênea. Se eu tivesse que selecionar um slide para mostrar aqui, eu mostraria o encontro das águas do Rio Negro com o Rio Solimões, com as suas várias características completamente distintas. A água do Rio Negro é uma água ácida, pobre ionicamente, com alta quantidade de carbono orgânico dissolvido, e as águas do Solimões com pH próximo de neutro, uma alta quantidade de material de suspensão e níveis de sódio e potássio um pouco mais altos. Um sistema que é extremamente dinâmico, não há um dia igual ao outro, níveis de cheia e vazante que se repetem ao longo dos anos, portanto não dá para desenhar alguma coisa específica e fixa para a Amazônia, como se fosse aquele negócio bonitinho que não varia nunca. A Amazônia varia muito. Tem cheias, tem vazantes, e o ribeirinho sabe como usar essa propriedade, essa característica dos nossos ambientes. Uma diversidade de peixes sem paralelos. São mais de 3 mil espécies de peixes, entre os peixes de escamas, que são chamados caraciformes. Nós conhecemos no mundo cerca de 1.400 espécies, 1.200 delas são endêmicas da Amazônia, só existe aqui, tá certo? Entre os peixes de couro, que são chamados siluriformes, nós conhecemos no mundo cerca de 2.200 espécies, 1.000 delas são endêmicas da Amazônia. Esse último grupo aqui é o grupo dos peixes elétricos verdadeiros, tipo poraquê, e só existem na Amazônia, não tem em nenhum outro lugar do mundo. E a gente tem aqui desde o gigante pirarucu, que é um peixe de respiração aérea obrigatória, morre afogado se ficar preso embaixo d'água, precisa vir para a superfície, até os diminutos peixes ornamentais, como o peixe machado, o peixe acarabandeira e assim sucessivamente. São mais de 3 mil espécies. E existe um contraste muito grande entre a vida urbana e a vida ribeirinha. Por favor, ajude isto. E eu gostaria de destacar aqui 2 momentos disso aí. 2 cidades de grande porte na Amazônia. Eu estou falando de cidades com mais de 2 milhões de pessoas, como é o caso de Manaus, tá certo? Aqui na confluência do Rio Negro e do Rio Solimões, e lá já na Foz, Belém do Pará, tendo também uma cidade de grande porte na Amazônia. A mesma pressão que a floresta exerce sobre estas cidades exercem sobre a floresta.
aquele igarapé que vem lá do meio da floresta, límpido, trazendo o que tem na floresta, de bom e de mal, entra na cidade e recebe da cidade coisas boas e coisas ruins e leva de volta para a floresta novamente, e a gente vai ver alguns desses aspectos. É importante também assinalar um significativo número de pessoas que vivem à beira dos rios e dos lagos da Amazônia. Infelizmente, um equilíbrio que já é frágil diante das mudanças climáticas que a gente vê hoje, principalmente no que se refere à produtividade dos peixes, está ameaçado hoje por atividades antropogênicas causadas pelo homem, enfatizando, que afetam esse ambiente de forma muito significativa. Entre eles, destaco aqui a sobrepesca comercial, as espécies invasoras, a construção de hidrelétricas, a extração de petróleo, mineração, desmatamento, secas e o aquecimento global, como a gente vai ver mais adiante. Qualidade do ar interfere nesse processo. Vejamos isso bem rapidamente. Próximo, por favor. Não estou conseguindo mudar aqui. Dois aspectos, poderia citar outros, mas vou citar dois aspectos. Primeiro, os incêndios de floresta, fogo da Amazônia, queimadas, que devem aumentar nos próximos anos por conta do aquecimento global, que torna menos úmido a própria floresta. E um outro aspecto é o nosso quinhão, recebido de forma, eu diria, até não desejável, dos cerca de 2 bilhões de automóveis que teremos proximamente no planeta. O CO2, dióxido de carbono gerado nos países desenvolvidos e em desenvolvimento, China, Estados Unidos, Europa, é dividido por todo o mundo de forma homogênea, e nós temos o quinhão disso. Se cada carro no mundo, um único carro, consumir um galão de gasolina, um único galão de gasolina por ano, a gente geraria 17,2 milhões de toneladas de CO2. A floresta amazônica pode ajudar a absorver uma parte desse CO2, mas não o CO2 de 2 bilhões de carros no planeta. Nós precisamos nos reeducar para que possamos dar conta desse processo. O efeito da poluição do ar são desastrosos para o homem, tá certo? Para a agricultura, para a atividade industrial, a própria mineração contribui com isso, e os problemas para o homem são significativos. Os efeitos dessa poluição aérea vão desde problemas respiratórios e cardíacos, não só para o homem, mas para os peixes e para os outros animais também. O aquecimento global, a chuva ácida, o efeito da vida selvagem e assim sucessivamente. Próximo. E nós temos vivido aumentos significativos de CO2 no planeta. Já passamos os 400 ppm comparados, por exemplo, atualmente já passamos os 400 ppm, e se compararmos com os 280 ppm no início da era industrial, a gente já avançou o sinal de forma muito significativa. Próximo. O aumento do CO2 e da temperatura nas águas da Amazônia tornam as águas mais quentes, mais ácidas e com menos oxigênio dissolvido. Isso tem efeitos diretos sobre os peixes. Vejamos. Próximo. Esse trabalho, recentemente publicado por um aluno de doutorado lá do nosso instituto, mostrou que a tolerância térmica crítica para vários grupos de peixes da Amazônia está bem próxima. Para os caracídeos, por exemplo, é por volta de 32 graus. Sabe qual é a temperatura média da Amazônia? Por volta de 33 graus. Quer dizer, um pequeno aumento de temperatura, esses animais são levados ao extremo da tolerância térmica deles.
Quem são os caracídeos? Os caracídeos incluem, entre outros, o tambaqui, entre outros, o jaraqui, o matrinchã e assim sucessivamente. Quem são essas espécies? São espécies que consumimos no dia a dia na Amazônia. Próximo, por favor. Se você tomar um peixe tambaqui, por exemplo, tem vários exemplos aqui, um comedor de frutas, ele carrega a semente a distâncias consideráveis da planta-mãe, ajudando a manter a floresta viva e diversa. O tambaqui é um dos principais peixes usados na alimentação aqui na região. Próximo, por favor. Muito bem. A gente queria saber como é que esse peixe se comportaria num cenário ambiental drástico, como está previsto pelo painel intergovernamental para o ano 2100. Construímos essas salas climáticas no Instituto e, baseado no que a gente tem de informação coletada pela torre na reserva florestal, a gente transforma o ambiente dentro dessas salas de acordo com aquelas condições e projeta os cenários futuros, brando, intermediário e drástico, de acordo com o previsto pelo IPCC. Incubamos tambaqui nesse ambiente, nessas salas que a gente está vendo aqui, que são mantidas por esse conjunto de equipamentos sofisticados no ambiente. Próximo. E aí o que a gente observou? Os peixinhos já pequenininhos apresentam um aumento muito significativo de deformações do corpo. Lordose, que é essa curvatura para dentro, curvatura vertebral para dentro, cifose, curvatura vertebral para fora, e essa escoliose, que é uma dobradura no corpo do animal. Chega a 40% de deformações no corpo do animal causados pelas mudanças climáticas intermediárias e drásticas. Isso significa intervir fortemente e reduzir a segurança alimentar até agora garantida pelos peixes da Amazônia nesse processo. Próximo, por favor. O futuro do tambaqui também é dado por esses dados aqui. À medida que eu incubo o peixe ao longo do tempo, ele vai consumindo mais alimentos, mas vai crescendo menos. Do ponto de vista da criação, muito ruim. Precisa de mais ração para o peixe crescer menos, portanto, menos alimento. Próximo, por favor. Então, o tambaqui é um alimento importante para o povo da Amazônia, sofrerá distúrbios biológicos importantes quando exposto ao clima projetado para o futuro próximo. Isso possivelmente acontecerá também com outras espécies de peixes da Amazônia e reduzirá a segurança alimentar de populações urbanas e ribeirinhas da nossa região. Próximo, por favor. Qualidade do solo. Próximo. Vários problemas sérios. Mineração, desmatamento, abertura de estradas. Vou deixar isso um pouco mais para o Filipe falar mais adiante. Próximo, por favor. No que se refere à mineração, gostaria de destacar um ponto essencial. Óbvio, mas isso vale para mercúrio, vale para cádmio, vale para vanádio e entre outros, tá certo? Próximo, por favor. Fizemos um estudo sobre a sensibilidade de peixes da Amazônia ao cobre. Em poucas horas, a gente tem uma sensibilidade dos peixes já muito reduzida, tá certo? Cerca de 70 microgramas de cobre por litro já mata 50% dos peixes nas primeiras horas, mas esse número é muito menor se for mantido de forma crônica no ambiente. Os peixes da Amazônia não suportam mais do que 10 ou 15 microgramas de cobre por litro na água. Portanto, contaminação do ambiente com metais pesados na Amazônia é um desastre muito forte. Não só para peixes ornamentais, mas para peixes de importância comercial. Tambaqui, o matrinchã, o acará e também para o alimento desses peixes. Camarão e cladócera, por exemplo, também são extremamente sensíveis. Próximo, por favor.
Próximo. Consequências da degradação do solo de uma maneira geral, eu listo aqui algumas delas: perda da fertilidade, habilidade de manter a umidade, poluição da água e mortalidade de peixes, irrigação, redução da navegação, assoreamento de rios e lagos, e tudo isso tem um impacto muito forte na qualidade de vida do homem. Próximo, por favor. Por fim, a questão da qualidade da água. Próximo. Como eu disse para vocês, além dos desafios que os peixes têm na Amazônia, de enfrentar os seus ambientes naturais, imagine aqui um peixe vivendo no Rio Negro, um pH variando entre 3,5 e 5 na calha principal do rio, com poucos íons, uma alta quantidade de carbono orgânico absorvido, tá certo? Tem que lidar com desafios extras. Por exemplo, uma maior acidez dessas águas por conta das mudanças climáticas. Mas além disso, próximo, por favor, os peixes são submetidos a uma série de outros processos de degradação ambiental. Entre elas, por exemplo, os lixões, tá certo? Lixões de todas as ordens, que não acontecem só na Amazônia. Felizmente, a gente tem um volume muito significativo de informações sobre isso. Sabe que cidade é essa ao fundo aqui? Você não consegue ler aqui, mas está aqui a palavrinha. Vancouver, no Canadá, uma cidade muito organizada e desenvolvida, enfrentando o mesmo tipo de problema que nós temos aqui na Amazônia, com os lixões a céu aberto, que liberam uma quantidade significativa de chorume para o ambiente. Próximo, por favor. Vamos ver um exemplo disso? Aqui na Amazônia, aqui pertinho de Manaus, chorume saindo dos lixões e correndo para os corpos d'água. Tá certo? Próximo, por favor. Os peixes da Amazônia, como eu disse, são capazes de viver em ambientes extremamente inóspitos. O tambaqui, por exemplo, que pode viver até um pH 3 sem mudar seus parâmetros fisiológicos de uma maneira geral. Aqui a gente tem pH, tá certo? Vai de 6,5 aqui a 3, e só em pH 3 é que a gente tem um efeito mais significativo. Próximo. Se a gente for para o Lago Macurani, quem já foi a Parintins aqui? Tomou banho lá? Tomou banho lá? No Lago Macurani? Muito bem. Lá perto a gente tem essa área aqui que é um lixão. Lá em Parintins. Tá certo? A água durante a vazante corre nesse sentido aqui, ó. Ela vem daqui, lava o lixão e vai para o rio. Tá certo? Então nós coletamos peixes aqui a montante, coletamos aqui em frente ao lixão e aqui a montante. Sabe o que a gente viu nessa água? Próximo, por favor. Estou acabando, minha gente. A gente incubou os peixes a montante, a jusante e na água trazido lá do lugar do laboratório. Próximo. E aí? Olha o que a gente encontrou na água lá do Lago Macurani: cádmio, cobre, chumbo e restos de petróleo, que são chamados policíclicos aromáticos, que são agentes altamente cancerígenos. Próximo slide, por favor. O que a gente viu para o chorume afetando o tambaqui? O tambaqui que está incubado lá mostra uma resposta de estresse muito significativa quando exposto àquela água do Lago Macurani. Próximo, por favor. A mesma coisa com a toxicidade gênica. Existe um efeito que muda, causa mutações nos peixes que estão expostos àquela água. Então, a mensagem aqui é o seguinte: a primeira coisa que a gente tem que trabalhar é no sentido de não deixar nas cidades que os produtos que nós usamos no dia a dia vá para os corpos d'água de uma maneira geral. Nós temos que investir fortemente nisso.
e eliminar os lixões que despejam esses chorumes nos lagos da Amazônia. Próximo, por favor. Então, além das cores e das formas dos nossos peixes, estão organismos extremamente vulneráveis aos efeitos antropogênicos. Educação, ciência e tecnologia são os caminhos para proteger os recursos naturais e garantir melhor qualidade de vida para as populações urbanas e ribeirinhas da Amazônia. Lembrando que, mesmo ocupando quase 60% do território brasileiro, os investimentos em ciência e tecnologia no Brasil para a Amazônia não chegam a 2,5%. Esta situação é ainda mais dramática nos demais países amazônicos. Portanto, nós precisamos de informação científica robusta para intervenções robustas no sistema amazônico, mas não temos investimento em ciência e tecnologia para produzir essas informações. De cada 10 trabalhos publicados sobre a Amazônia, 7 não tem nenhum autor brasileiro. E não tem gente capaz de decodificar essas informações para o uso adequado pela administração pública na região. Muito obrigado. Doutor Alberto, obrigado. Mais uma perspectiva que eu acho que está bem propícia do que a gente tem discutido. E como que a relação ambiental tem, em especial, um grande impacto na Amazônia. E, além disso, além da escassez da produção científica brasileira, o desafio ainda da comunicação, da difusão e divulgação do conhecimento. Doutor Alberto, eu creio que a gente está diante de um grande desafio de fazer com que os resultados da ciência eles sejam não só relevantes, como se tem mostrado, mas aderentes também a todo o tecido social que a gente tem. Então, é um duplo desafio, o reconhecimento da ciência, dos resultados, mas o desafio da ciência também na comunicação dos seus resultados, num momento histórico, né? Veja aqui o Adeodato aqui, né? E vários amigos jornalistas, o desafio que se tem da comunicação científica para tornar inteligíveis os resultados tão necessários para que a população possa compreender os problemas que tem enfrentado. Não vou fazer mais comentários, ou sem mais delongas, passar para o Dr. Filipe, que vai continuar essa conexão agora sobre as questões da agenda ambiental. Obrigado. Bom, depois que eu agora falar sobre desmatamento, vou falar um pouco sobre isso, mas o convite foi mais sobre grandes projetos. E esse afeta, obviamente, o desmatamento. E acho muito importante o aspecto da tomada de decisão sobre esses grandes projetos. Organização do evento tem colocado mais que seja mitigação, de como modificar os projetos para ter menos impactos, etc. Mas a coisa que é muito mais feito é a decisão se vai fazer ou não o projeto. Esse vem antes de tentar mitigar um pouco os impactos. É fundamental. Para fazer a propaganda desse site, tem muito mais sobre tudo que vou falar ali. São várias coisas que foram levantadas aqui sobre esses grandes projetos. A ideia de que podemos pressionar as empresas para tomar mais cuidado com a população local, etc. É verdade, mas também é bom lembrar que as empresas são focalizadas em maximizar os lucros, minimizar os custos. Então, realmente isso não funciona em geral. Não? Eu acompanhei bastante o Belo Monte, por exemplo, e lá é impressionante. A empresa hidrelétrica é para fazer um hospital em Altamira, e esse vai até hoje, não? Desde 2010.
quase uma década. O hospital em si não está pronto, tem uma pequena posto de saúde, vamos dizer, que simbolicamente aberto nos últimos 2 anos, mas é um drama, né, que você vê que realmente a prioridade não é de fazer essa parte. Então, esses aspectos, né, se vai tratar de saúde, tem que ser uma organização de pessoas que têm isso com seus metas, o objetivo, não empresa hidrelétrica, mineração, outra coisa. A mesma coisa se for educação, se for meio ambiente, certo? Tem maneira que o dinheiro chega lá, mas tem que ser um grupo com esse objetivo. E também, em termos de justificar esses grandes projetos com base nesses outros objetivos. Por exemplo, que vai ter muito discurso justificando o rodovia Verde 319, que as pessoas lá precisam chegar para ter saúde, educação, etc. Mas se realmente esse for o objetivo, senão ia gastar bilhões de reais fazendo as estradas e gastar esse dinheiro para fazer postos de saúde, escolas, etc., diretamente implementando esses projetos em toda a região, não apenas os poucos surtos que vivem ao longo do estado. Então, é muito importante focalizar nessas coisas. Agora, é sempre importante dizer de onde vem o dinheiro. Essas fontes são todas fontes acadêmicas, não tem uma empresa hidrelétrica, etc. Não é isso aqui. Agora, a notícia recente, eu ver que o governo federal está colocando na mira o Vaticano sobre reunião sobre a Amazônia. Essa que estamos fazendo aqui, que vai continuar aqui outubro em Roma. E aqui o secretário de Segurança Nacional dizendo que ameaça a soberania do país, etc. Esse reunião. Agora, eu diria que esse sinal não é uma ameaça à soberania do Brasil. Realmente são as outras coisas, as coisas que são faladas. Roberto, por exemplo, as outras maneiras, crescimento global, por exemplo, é uma ameaça real à segurança nacional do Brasil. Uma coisa, inclusive, que é negada pelo governo federal atualmente. Então, esse é um problema, um obstáculo para chegar lá. Inclusive, os cenários de crescimento global são gravíssimos, são bem mais graves do que o chamado drástico do lado mencionou. Até saiu um trabalho no ano passado, liderado por Giovanni Sampaio, do grupo do Carlos Novo, que prevê a Amazônia virando caatinga, não mais cerrado. É outro nível. Então, uma das coisas que sai desse projeto é exatamente dos grandes motores disso são as estradas que foram mencionadas. Não é apenas de colocar mais multas, etc. E até essas coisas estão diminuindo nesse atualmente, mas essa não é a solução. Você tem que enfrentar as questões sobre esse futuro. Então, desde 2012, o desmatamento tem a tendência de aumentar. E está aumentando rapidamente, ultimamente, a tendência de aumentar bastante no futuro. E uma das coisas chaves vai ser as grandes obras que são planejadas. Se vê o desmatamento é concentrado nesse chamado arco de desmatamento e os projetos planejados abrem muito dessa área que ainda está com floresta intacta. Grande questão em Manaus agora é ver 319 que ligaria Manaus ao arco de desmatamento. Aí eu trazer todos esses atores e processos por cá e para espalhar por outros estados em toda essa área. E também tem o projeto, o
programa Porão do Rio Negro, não, do Rio Branco, que foi anunciado no final de janeiro, e abriu essa área aqui com a norte do Rio O BR-319, então, tem essas áreas protegidas que foram criadas. Nós temos as estradas que abrem essa grande área no meio do Amazonas, esse macrozoneamento. Essa área de verde claro agora são terras públicas. Essas são as mais vulneráveis à entrada de grileiros e simpleiros, etc. Enorme área, sim, áreas protegidas, sim, áreas indígenas, etc., que fica aberta. Então, o plano, e não ter apenas a rodovia, mas também todas essas estradas laterais, inclusive o mais danoso, esse que abre aquele grande bloco de floresta, oeste de Cruz. E o plano oficial é colocado assim no EIA, que seria uma forte governança ambiental forte, e tem como ilustração o Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos, onde os turistas vão andar nessas estradas aqui, ninguém corta uma árvore, etc. Para mim, esse é um exemplo muito forte, porque eu tenho vidas passadas, sou originalmente dos Estados Unidos, e eu era funcionário dos Serviços Parques Nacionais lá, dando palestra sobre ecologia, um parque não muito longe de lá, conheço muito bem. E é outro mundo comparado com a fronteira, nós vamos com todo aquele caos de Deus, etc. E esse é o cenário oficial que vai acontecer na rodovia BR-319, que torna o projeto socialmente desejável. Agora, o que tem é outra coisa. Vocês devem lembrar que em outubro de 2017, os escritores de Ibama e Civil, etc., foram incendiados em Maitá, e muitos pontos dessa estrada, pelos garimpeiros que queriam remissão da Rio Madeira. E o que aconteceu? Foi que o governador levou o chefe ambiental estadual para lá, eles simplesmente liberaram na hora o Distrito Crisis Grandes dentro do que queria. Então, esse é o problema. Como que vai controlar isso, assim, uma coisa estrutural, não o que depende de quem é chefe do setor, quem é governador, etc. É uma coisa que leva à aprovação, por exemplo, daquelas estradas que são estaduais e abrem aquele bloco de floresta. E também tem todas essas leis e projetos de emenda constitucional, etc., que estão tramitando, tem muito mais informação nesse trabalho de versão portuguesa no site, e esse lei que já passou, entre outros. E os políticos dizem que não tem nenhum impacto na representação, mas simplesmente na hora. Agora, recomendo esse livro que pode pegar do meu site e do site do IDESAN, do nosso grupo sobre a BR-319, simulação que foi lançada há um mês atrás. E o final vai funcionar nesse modo. Então, também fazer propaganda também sobre isso. Nós temos uma coluna na internet, toda semana sai um texto no site Amazônia, Crioulo de Manaus. Tem mais de 400 textos lá. E tem um ser sobre a BR-319. Eu recomendo dar uma olhada lá. Bom, e
Se tem o novo pacote de obras, esse Brownfield, que foi anunciado, que abre outro área de não está funcionando. E também nós temos a enorme quantidade de projetos de melhoração, com todos os impactos, com esse outra série de textos naquele site que recomendo ler. Bom, agora, hidrelétricas é outro grande problema. Esse do PAC, do Programa de Restauração e Crescimento. Mas a Amazônia tem muito problemas. Marabá, por exemplo, vai deslocar no mínimo 10 mil e com alguns estimativos de 40 mil pessoas, quase todos indígenas. Então, são impactos enormes e no benefício é pouco. Mas a propaganda desse livro, pode pegar dos sites, são 2 volumes com traduções dos meus trabalhos sobre as hidrelétricas. Por favor, não ajuda lá, não está precisando. Então, o problema é que essas obras, eu não vou explicar para dizer, em geral, sobre grandes obras na Amazônia, eles não têm benefício para a população rural. Obviamente, às vezes, existem obras que precisam, mas o grosso de outras. Esse aqui é alumínio em Barcarena, na fossa do Amazonas, esperando para ser exportado. E basicamente aquilo é energia elétrica, uma forma que pode colocar no navio e levar embora. E esse deixa pouquíssimo benefício para o Brasil. É quase pior de todas as opções em termos de emprego. 1,5 empregos por gigawatt-hora de energia. Outra coisa pior são as ferrovias que também estão sendo exportadas nessa energia. E, retomando de novo, outra série ali, sobre alumínio, e todos os dados sobre esse aspecto. Também, alguma coisa? Tá. Então, vamos ver alguns desses hidrelétricos, dos atuais polônicos. E o Tapajós. O Tapajós, propriamente dito, tem essas aqui, normalmente são arquivados. Processo de licenciamento. O primeiro deles aqui são os Tapajós, mas esse pode ser desarquivado e já o atual governo está falando disso. E se também tem essa aqui, que sumiu de todo o discurso do governo, mas ainda faz parte do plano. Esse do Chacorão, que inunda 11,7 milhões de reais da terra indígena Mundu. Então, próximo. Aqui o termo indígena Mundu, o outro inunda a parte do Saurém, viu que uma aldeia oficialmente criada de vida hidrelétrica. Então, tem grandes impactos desse tipo. Próximo. Tem muita mais informação nesses dois trabalhos, pode pegar o livro lá, e também descer os textos no site. Próximo. Agora, subindo o rio acima, Rio Chacorão, você tem essas hidrelétricas aqui, São Manuel e Pedro Espírito, já existem. E essas têm enormes impactos sobre povos indígenas, ninguém foi consultado, etc. Inclusive, esse inundou Cachoeira de Sete Pedras, que é o local mais sagrado do povo do Urucu, onde vão as almas dos velhos sábios, não todo mundo,
das músicas, etc. Então, é uma coisa equivalente ao seu para cristãos. Essa tem uma física na Terra aqui, no caso desse cajueiro. Foi primeiro limitado e depois inundado. Esse que mais chocou o grupo. Esse outro são 700 metros de mar. A indígena tem Força Nacional, conflito indo até hoje. Próximo. Recomendo esse ser sobre o São Manuel. Os dois foram aprovados contra toda a recomendação do Partido Técnico do Ibama. Próximo. E nós temos Belo Monte, grande obra com enormes consequências. E um dos principais próximos do futuro e o que vai acontecer rio acima do Belo Monte. Isso praticamente não tem cobertura nenhuma, né? Mas o plano original, volta. Vai ter 6 hidrelétricas, o Belo Monte mais 5, e o grosso está dentro da área indígena, essas áreas azuis. E pelo menos um deles, primeiro seria esse aqui, Lavaquara, o nome oficial foi mudado para 6.140 quilômetros quadrados, o dobro de Valpina, quase tudo a área indígena. Então, isso tem enormes impactos e tem uma série de indicações que realmente o plano de fazer isso. Não, é inegável, principalmente desde 2008, mas tudo indica que é plano. Próximo. Volta, então, essas são 3 séries de textos no site. Inclusive, essa desinformação sobre essa questão de espalhar o que agora chamam de notícia falsa sobre isso, essa questão dos planos acima de Belo Monte. Próximo, por favor. Agora, deixa eu terminar relembrando de que existem outras opções, além de grandes projetos. Esse valor de serviços ambientais que foi mencionado por algumas pessoas aqui, o fato de que a floresta amazônica está mantendo biodiversidade, está mantendo o clima em vários aspectos, evitando a questão global e reciclando a água e transportada para o resto do Brasil. Eu recomendo essa professora no final do ano passado, que tem uma discussão sobre isso. E esse próximo. Então, aqui a floresta nos stories do Limpo, Manaus, mas essa basicamente é a opção que esse que eu estava vendo nos 30 anos. Tem alguns avanços, mas é muito longe de concorrer com a destruição da Amazônia atualmente. Mas essa realmente é o que poderia manter esses serviços e também a população tradicional da região. É muito mais nossa função. Obrigado. Felipe, obrigado pelas considerações. Eu me sinto na obrigação de fazer algumas interações pelo fato de atualmente estar como secretário de Meio Ambiente do Estado do Amazonas. Né? Então, se eu tivesse ano passado aqui, provavelmente as reflexões seriam diferentes, né? Falaria do ponto de vista de uma instituição ligada ao terceiro setor. E junta um pouco também com o doutor Adalberto com aquelas reflexões, porque foi colocada uma questão aqui que eu achei bem interessante. Mais importante do que fazer é saber o que não fazer. Mas mesmo assim incomoda um pouco uma questão que é da urgência. E aí
Eu lembro muito do Nelson Mandela quando ele fala que se só houvesse um elefante, o Virgílio compartilha bastante esse slide, um elefante vivo, e o filho dele estivesse passando fome, ele não teria dúvidas em matar o elefante para suprir a fome dos seus filhos. Me parece um pouco, doutor Filipe, que a gente, pela questão da ciência, em alguns momentos, nós devemos nos resignar com o subdesenvolvimento da nossa área. Me parece, me soa um pouco que a gente tem a obrigação moral de sermos subdesenvolvidos, né? Relegando ao Amazonas a incapacidade de ter estradas, de ter... vou dar um exemplo que até então eu não tinha antes de estar no governo, né? Com a crise da saúde foi necessário comprar estoques de soro de caráter emergencial no estado. Considerando os problemas logísticos, o soro vindo de avião, porque chegaria em 2 dias, o preço seria quase 100 vezes mais caro do que o preço regular. E a compra emergencial vindo de navio demoraria praticamente 3 semanas até chegar. Então, é a escala da emergência que a gente tem. E a questão que me fica, doutor Alberto, será que a gente não tem condições de ter uma inovação para demonstrar como que é possível, por exemplo, ter uma estrada ou uma rodovia na Amazônia? Será que a gente não consegue avançar na perspectiva da inovação para que a gente possa desenvolver cadeias produtivas na Amazônia que sejam garantidoras, por exemplo, da melhoria dos índices sociais e econômicos do interior do estado? Eu lembro muito da professora Berta Becker, que ela fala assim: a quem interessa que a Amazônia continue sendo o almoxerifado dos países ricos? Porque dá uma impressão de que, se você fala em desenvolvimento do Amazonas ou da Amazônia, como queiram, ela é incompatível, né, do ponto de vista de fazer isso do ponto de vista do desenvolvimento sustentável. E é óbvio que o pensamento científico é extremamente relevante para apontar os impactos que certamente ocorrerão, como no caso de grandes infraestruturas, como no caso das mudanças climáticas. Mas, por outro lado, da política pública, o não fazer é comprometedor também. Porque relega ao Amazonas e à Amazônia de não ter outra opção a não ser pesar sobre si um aspecto moral de zelar pela proteção da floresta e fazer com que os outros achem legal, bonito. E mesmo entendendo que as questões dos serviços ambientais, elas não são colocadas ainda como um motor compatível, como um eixo econômico compatível com a realidade da floresta. Não estou colocando aqui uma visão desenvolvimentista para a região, sem considerar o que foi colocado pelo Dr. Phil, pelo Dr. Adalberto, mas como avançar numa direção onde a gente possa dizer qual é o modelo de desenvolvimento adequado para a nossa região, para tirar da pobreza a população, em especial no interior do estado, as populações tradicionais, que no limite são essas populações as responsáveis pela manutenção de serviços ambientais e dos ecossistemas que a gente tem discutido aqui. E do lado do governo também promover essas ações de educação de qualidade, educação contextualizada, como foi falada na outra mesa, melhoria da qualidade de vida, justificando isso por uma não ação apenas da preservação, me parece um discurso que é pouco aplicável do ponto de vista da nossa realidade prática. E eu creio que a provocação que a Laudato Si coloca para a gente, e eu acho que é o grande desafio que a gente tem, como eu falei logo de manhã, é porque o Amazonas, o Brasil, ele também não pode ser penalizado pelo fato de que países ricos construíram a sua riqueza dando cabo das suas florestas, das suas riquezas. E estamos nós diante de um paradoxo, que pode ser aí futuramente até um novo paradigma, mas por enquanto a gente só está com o ônus do paradoxo. Como que a gente resolve essa equação
né, de usar a floresta a favor do desenvolvimento, para que de fato a riqueza que é expressa na riqueza da biodiversidade gere também uma riqueza factível para as populações humanas, em especial no interior do estado. Então, não é uma resposta fácil, né? Eu entendi a perspectiva do não fazer, mas para a política pública, o não fazer traz um custo muito alto. E aí ver a relação ecológica da Amazônia sem considerar a população humana, que aqui, como o professor Adalberto colocou, se a gente considera a Amazônia legal, ela é extremamente representativa, a gente está aí diante de um grande desafio. Ou a Amazônia se resigna ao seu subdesenvolvimento, a título de manter a floresta em pé, ou a gente dá um passo adiante de entender quais são os processos produtivos mais adequados para que a floresta continue em pé, mas ao mesmo tempo a gente resolva a pobreza da Amazônia. O que eu quero dizer é que é capenga a gente ver um ponto de vista sem olhar o outro. É capenga a gente falar que a gente tem 97% da floresta em pé, conservada, e temos os maiores índices de pobreza para serem resolvidos. É capenga isso. Eu acho que a gente não deveria falar somente com orgulho de ter 97% da floresta conservada. A gente tem que falar com orgulho que 97% da floresta conservada permite tirar milhões de pessoas da pobreza. Acho que esse é o grande desafio, doutor Alberto. É o grande desafio que a gente tem como nação. É um grande desafio que a gente tem como Estado, né? E reconheço aqui o papel da ciência com os alertas que trazem a respeito de que políticas mal planejadas podem comprometer o futuro da nossa região. Mas a gente não pode deixar de agir e de atuar, porque senão a gente também não vai ter futuro algum, né? Nós não estamos diante de um desafio fácil de ser resolvido. Não estamos. E contar uma parte da história é tão ruim quanto deixar de falar a verdade, de apontar, não apontar caminhos é tão grave quanto apontar os problemas. Esse é o desafio que a gente tem, né? Reconhecer o papel da ciência, a problematização é extremamente importante, mas não apontar os caminhos é bastante preocupante, bastante deficiente do ponto de vista de trazer a resolutividade para problemas concretos da vida das pessoas, em especial no interior do estado do Amazonas. Eu acho que essa talvez seja a grande provocação. Doutor Adalberto e doutor Filipe, é inconciliável a perspectiva do desenvolvimento, em especial econômico, e a conservação da floresta? É inconciliável? Vamos abrir, eu só deixei aqui a questão em aberto, porque eu também não queria achar que todas as questões postas são fáceis de serem resolvidas, né?